O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton, bona vesperon, saluton Nazaré de Curitiba. Muito grato porque você está aqui conosco, Nazaré. Muito bem. Você está estudando, Nazaré? Pegando firme? Oh, Ana Maria, bona vesperon. Bona vesperon, saluton, bom veno. Maria das Graças, Maria da Graça, bom veno, bona vesperon. E aos que nos verão depois, né? Bona tagon, se for de dia ou de tarde. Alexandra, Amiquino, saluton. Muito bem, que bom. Que bom. Então vamos iniciar. Ana Maria Rodrigues, bona vesperon. Ah, muito bem. Agora a Ana Maria escreveu certinho o vesperon. Tá certo. Muito bem, minhas amigas, que bom. Então, saluto a todos que estão aqui conosco, né, assistindo a nossa aula. Então, vamos iniciar. Hoje, olha aí, vocês estão vendo? Vamos iniciar com os numerais cardinais e ordinais. Uma revisão, né? Uma revisão, nós já vimos antes. E vamos falar também novidades sobre os sufixos ig e id. Esses dois sufixos são muito importantes no Esperanto, são muito utilizados. Então, vejam só, vamos relembrar, não é? Os números de 1 a 10 são, vocês se lembram? Uno, vamos pronunciar. Do, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dec. Muito bem, esses são os números, né, os numerais de 1 a 10. Que é apenas uma revisão. Os números de 11 a 19, são formados da seguinte maneira, vamos relembrar. Olha aí, olha o 11, vejam o 11. Dec uno, né? Como se fosse dec, né? Mais um, 10 mais um. Dec, espaço, uno. Dec uno. E assim por diante. Dec du, dec tri, dec kvar, dec kvin, dec ses,
dek, sep, dek, ok, dek, nau. Vocês se lembraram? Muito bem. É bom repetir também. As dezenas são palavras compostas terminadas por dek. Dek é 10, não é? Então vamos ver aqui as dezenas. Por exemplo, 20 é como se fosse 2 10. 2 vezes 10. Dudek. Dudek, 20. Né? Lembrando que as palavras em Esperanto com 2 sílabas ou mais são paroxítonas. Tridek, 30, 3, 10. Naudek, 21. Como é que eu digo? Dudek, 1. 36. Tridek, 6. Né? Muito bem. Só uma breve revisão. Salutam Carlos Rocha. Bom vendo. Bom vendo é bem-vindo. Bom vendo. Muito bom estarmos aqui. Para as centenas, usam-se as palavras compostas terminadas por cent. Cent é 100. Então, vejamos, por exemplo, 200. Como eu digo 200? Falei, 2, 100. Dutzent. 300. Tricent. 900. Nautzent. Muito bem. E assim por diante. Com os números 1000, quer dizer, 1000 e miliono, milhão, pode-se formar os números mais altos, como os do ano, né? Como os dos anos. Vejamos. Um exemplo prático. Olha aí, como é que eu digo 1980, né? Até ano 1980. 1980. Vocês estão vendo aí a formação? 1980, né? 1980. 1981. 1981. 1887. 1887. Né? Então, essa é a formação dos números em Esperanto. Né? É muito fácil, basta nós compreendermos, né, a sua formação. Nossa, esse número é grande, hein? 3.120.735. Saluto, Nilberson. Buona vespero. Trimilionoi 112 mil 730. Trimilionoi 112 mil 730. Não é? Então, 3 milhões, trimilionoi 120 mil 112 mil 735 730. Portanto, aí está. Trimilionoi 112 mil 730. Quando nós vemos assim, parece uma coisa difícil, não é? Mas conhecendo a base, fica fácil. Olha aí, sobre o número 0. O número 0 traduz-se por nulo. Então, em Esperanto, o 0 nós chamamos de nulo. Nulo é o 0 em Esperanto. Muito bem. E como é que nós formamos os números ordinais? Vamos relembrar. Formam-se os ordinais com simples acréscimo da letra A. Exemplos. Olha aí. Como é que eu digo primeiro ou primeira em Esperanto? Unua. Eu tenho um número uno, acrescento o A.
uno é um, acrescento a, forma um número ordinal. Primeiro ou primeira, unua. Dua, número 2, do, acrescido da letra A. Segundo ou segunda, dua. Quando o número tem mais de um elemento, juntam-se estes elementos com hífen, colocando-se o A só no último. Nossa, vamos exemplificar que é melhor. Vejamos. Pronto, olha aí. 2 elementos, né? Eu tenho um 11, é dec uno, nós vimos que é 11, dec uno. Eu quero dizer 11º ou 11ª, dec, hífen, uno, um A, dec unua. Dec unua. Né? Ele sempre parte do número cardinal. Dec uno é 11. Dec unua, 11º ou 11ª. Em seguida, nós temos o número 123, não é? Que daí nós formamos o seu ordinal. Cent dudec tria. 123 esperanto, cent dudec tri. Muito bem, são separados. Quando nós vamos formar o ordinal, juntamos essas palavras com if e colocamos o A no último. Então, cent dudec tria. Está aí o número ordinal, centésimo dudecterceiro, centésimo dudecterceiro, estou confundindo até com esperanto. Centésimo vigésimo terceiro, a gente até confunde os dois. Então, centésimo vigésimo terceiro ou terceira, cent dudectria, né? E a formação é muito tranquila. Pronto, gente. Aí já fizemos uma breve revisão dos números ordinais e cardinais. Olha a novidade. Sufixos. IG e IG chapéu, id. Vamos ver o primeiro. O sufixo IG significa fazer, tornar. Muito importante no Esperanto, muito usado. O sufixo id, que é ig chapéu, significa fazer-se, tornar-se. Vamos olhar a diferença. Vou voltar. Ig, sem o chapéu, fazer, tornar. E agora, id, com chapéu, é o reflexivo. Fazer-se, tornar-se. Roberto, mostra os exemplos, Roberto. Tá bom, vamos mostrar. Vejam aí. Bela, uma palavra que nós já conhecemos. Belo ou bela, bonito ou bonita. Bela. Eu quero dizer embelezar. Embelezar o que é? Tornar belo, fazer belo. Então, eu pego BL, de bela, coloco o sufixo ig e o i do infinitivo. Portanto, beligue, tornar belo, fazer belo, embelezar. Então, se eu quero dizer a palavra embelezar, em Esperanto eu digo beligue. Beligue. Muito bem. Vamos ver novamente aqui a palavra bela, que é belo. Agora eu quero dizer embelezar-se, tornar-se belo, fazer-se belo, no sentido de ficar bonito, né? Passar para o estado de belo. Então, belide. Como formamos essa palavra belide? BL, de bela, é o radical. Coloco o sufixo id, que quer dizer fazer-se, tornar-se, e o i do infinitivo. Portanto, belide, embelezar-se. Né? Literalmente, tornar-se belo, fazer-se belo, ficar bonito. Olha aí, como diz, passar de um estado para outro, né? Passar para o estado de belo. Outro exemplo.
com os sufixos ig e id. Dica, dica é gordo, gordo, gorda. Eu quero dizer engordar, dikig, né? Tornar gordo, fazer algo gordo, dikig. Deika, que é o radical da palavra dica, coloca o sufixo ig, que quer dizer fazer ou tornar, e a terminação do infinitivo, i. Portanto, engordar, dikig. Dikig é engordar, né? Engordar alguma coisa, né? Por exemplo, Pedro engorda o porco. Olha aí, Pedro engorda o porco. Pedro diquigas la porco. Né? Ele alimenta o porco. Ele dá muita comida para o porco ficar gordo. Né? Então, Pedro diquigas la porco. Opa, com acusativo. Acusativo em porco. Né? Muito bem. E ficar gordo? Engordar no sentido de ficar gordo. Tornar-se gordo, passar para o estado de gordo. Dikid. Então, nós temos dica, que é gordo ou gorda. Dikid é engordar a si próprio. É um reflexivo. Então, DIK é o radical de dik, dica. IG, chapéu, id é o sufixo fazer-se ou tornar-se, e é a terminação do infinitivo. Então, dikid, Pedro, dikides, Petro, dikides. Olha aí, Pedro ficou gordo. Pedro ficou gordo. Pedro engordou. Oh, o Petro. Petro é Pedro em esperanto. O Petro dikides. Pedro engordou, ficou gordo, dikides. Então, é o reflexivo. Né? Ele fez ação sobre ele mesmo. Ele engordou a si mesmo. Muito bem. Então, aqui, olha, quando aparece, né? Opa, Nininha Pinho, Bona Vespero, bom veno. Quando aparece esse último slide é porque nós chegamos ao fim desta primeira parte. Então, vamos agora. Alguma dúvida? Vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom, gente? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para nos ensinar aqui, para colocar, né? Isso é muito bem-vindo. Vamos agora para a segunda parte. Opa, segunda parte. Traduza para o Esperanto. Muito importante, né? Essa parte também. Então, vamos traduzir para o Esperanto. Traduco al Esperanto. Vamos ver. Que vara leciono, né, com relação à parte de tradução. Né? Este é o quarto momento de nós traduzimos para o Esperanto. Então, vejamos a primeira frase. É uma pergunta. Teu pai coleciona selos postais? Olha aí. Como a resposta será sim ou não, nós iniciamos a pergunta em Esperanto por chu. Lembrando que o C chapéu é TCH. Chu. Chu, numa pergunta, indica apenas que a resposta será positiva ou negativa. Chu via patro colectas post marcoin. Olha aí. Teu pai, via patro, tu via patro, via teu. Nós já vimos os possessivos, não é? Vi teu. Tu, aliás, vi tu, você. Via seu, teu, tua. Tu via patro, colectas. Olha aí, colectas é coleciona. Postmarcoin. Então, selos postais, postmarcoin. Vamos considerar esta última palavra. Post, P-O-X, chapéu, T,
Quando eu coloco um o, quer dizer correio. Posto, substantivo, correio. Postaleteiro, é uma carta postal. Postaludo, um jogo postal, né? Então, posto é postal. Posto, correio. Marco é marca, sinal, né? Então, seria o quê? Uma marca ou sinal do correio, que é o selo. Então, posto e marco, selos, né? Selos postais, ou então simplesmente selos. Teu pai coleciona selos, né? Mais especificamente aqui, selos postais. Tu via patro colectas post marcoin. Pronto, olha aí. Está no plural, o J indica o plural. E o N, o acusativo, não é o objeto direto. É a palavra que está complementando o verbo. Tu via patro colectas post marcoin. Bom, quem for responder vai dizer ies, ou então ne. Muito bem. Então, vamos em frente. Opa, outra frase. O filho esqueceu o leite? Uma pergunta. Então, temos que nos lembrar do tu. Tu la filo forgessis la lacton? Olha aí. Tu la filo forgessis la lacton? Forgesse é esquecer. Forgessis, terminação IS, vocês estão lembrados? Plural, passado. La lacton, leite, só que aqui o nosso lacton tem um N. Né? Normalmente a palavra leite não tem N, é somente lacto, o substantivo leite. No entanto, porque a função desta palavra lacto aqui é de objeto direto, está complementando o verbo diretamente, nós colocamos o N. Recebe o N. O filho esqueceu o leite. Oh, tu la filo forgessis la lacton. Vamos praticar, vamos praticar. Os meninos comem sanduíche? Como é a tradução? Então, tu la knaboi mangias la sandwichon? Opa! Tu la knaboi mangias la sandwichon? Você está observando, gente, que na pergunta em português não tem o O, né? Pois é, faz de conta que tem, tá certo? Porque apareceu um lá aqui, que é o artigo, né? Que é o O. Então, faz de conta que a pergunta é: os meninos comem o sanduíche? Então, tu la knaboi mangias la sandwichon? Sandwichon. Sandwichon, sanduíche. Está no acusativo. Vejamos. Knaboi está no plural. Mangi, comer. Mangias está no presente, termina pelas letras AS. E sandwichon está no acusativo. Né? São as observações que fazemos. E agora é praticar. Tu la knaboi mangias la sandwichon? Yes, au ne. Outra pergunta. Um garoto saudável bebe leite? Muito bem. Tu sana knabo trincas lacton? Vejam só. Um garoto, nós temos é um artigo indefinido, não é? Ele não está definido ainda, esse garoto, não é uma quantidade, não está contando um garoto ou dois garotos, não, é um garoto qualquer, né? Qualquer garoto. Então, esse é artigo indefinido. E como nós vimos no Esperanto, não há o artigo indefinido. Nós não traduzimos porque não existe. Então, simplesmente não colocamos. Por isso fica, tu sana knabo trincas lacton. Sana é o adjetivo, knabo é o substantivo.
Sano é saúde. Como é que eu digo saudável? Opa, é só tirar o O do O de sano e colocar o A. Transforma um substantivo no adjetivo. Sanaquinabo. Como vocês observam, foi feita uma inversão, não é? Na palavra, na frase em português, nós temos garoto saudável. Na tradução, saudável garoto. Por quê? Porque no Esperanto, normalmente, nós colocamos na frente o adjetivo, depois o substantivo. Roberto, poderia ser igual no português? Poderia ser chu, quinabo, sana, trincas, lacton? Poderia, né? Porém, né, em termos de sonoridade, é mais agradável ouvir chu, sana, quinabo do que quinabo, sana. Né? Então, por isso que o adjetivo normalmente vem antes. Tu sana knabo trincas lacton? A resposta será yes, Alnei. Opa, outra pergunta para nós. Hoje estamos plenos de perguntas. O pai lavará as xícaras pequenas? Nossa, o pai não quer lavar as xícaras grandes, só as pequenas. Vamos à tradução. Tu lapatro, tranquilo. Lavos, olha aí, lavará, está no futuro. Terminação OS, do verbo lavar, lave. Tu lapatro, lavos, la malgranda itassoi. Opa, malgranda, e demos um prefixo mal. Mal é o antônimo, contrário. Granda, grande. Malgranda, pequeno. Então, tu lapatro, lavos, la malgranda itassoi. O pai lavará as xícaras pequenas? Esperemos que sim. Então, vamos observar o acusativo, hein? Malgranda itassoi, né? O acusativo é indicado pelo N. Então, o adjetivo e o substantivo recebem o N. Muito bem, essas palavrinhas estão no plural. E a letra que indica o plural, nós já vimos que é o J, que em Esperanto tem um som de O, que é um I fraquinho, como se fosse um I de pai. Então, tu lapatro, lavos, la malgranda in tassoin. Esperamos que sim, pelo menos. Outra pergunta para nós. A nova professora esqueceu o livro? Vamos ler a tradução? Tu, la nova instruistino forgessis la libro? Vejam aqui, nós não estamos falando de uma professora jovem, em termos de idade. Nova aqui, no sentido de que ela é recém-chegada, começou a trabalhar agora na escola, né? Porque se fosse uma professora nova, em termos de idade, seria jovem, iuna, né? Iuna é jovem. Aqui é nova, né? Uma nova professora. A nova professora esqueceu o livro? Olha aí, começou a trabalhar agora, já esqueceu o livro? Então, em Esperanto, tu la nova instruistino forgessis la libro? Forgesse, esquecer. Forgessis, passado, terminação IS. E libro está no acusativo, não é? É o objeto direto na língua portuguesa. Né? Esqueceu o quê? Né? Livro, então recebe o N. Outra pergunta para nós. Eles vendem chá e café? Opa, olha aí, não apenas chá, mas café. Tuile vendas teon... Ah, que tem um erro, gente. Opa, agora que eu vi. Tá errado. Olha, não eles vendem chá e café, não é ao,
é cai, tá certo? É cai, não é? Vou até escrever aqui, não é a perguntinha, o correto. Vou escrever aqui para nós vermos. Chuile, como não visto antes, vendas, Teon, cai. Estou escrevendo aqui nas perguntas. Olha aí. Vocês estão vendo aí? Vamos ver se... Chuile vendas, Teon, cai, cafon. Vocês estão vendo aqui aparecendo na tela? Chuile vendas, Teon, cai, cafon, não é? Olha aí, que falta de atenção, Roberto. Não é ao é ou. Ao é ou, não é? Então, eles vendem chá e café. Chuile vendas, Teon, cai, cafon. Agora sim, está na tela. Esse ao está correto. Ao é ou. Olha aí. Muito bem, então, eles vendem chá e café, qual é a tradução? Chuile vendas, Teon, cai, cafon. Muito bem. Ile é o plural de li, xi e di, não? Vimos isso. Né? Ile quer dizer eles ou elas, ou eles e elas, né? Que é o plural de li, ele, xi, ela, di, ele ou ela para objeto ou animal. Muito bem, então a tradução é Chuile vendas Teon cai cafon. Opa, Roberto, preste atenção da próxima vez. A filha doente escreve mal? A filha doente escreve mal? Chula malsana filino malbone escribas. Vejam só, sana é saudável. Doente é o contrário de saudável. Portanto, eu coloco mal, que é o prefixo que indica o contrário, o antônimo. Malsana filino. Filha doente. Filo, filho. Quando eu coloco IN, que é o sufixo feminino, eu formo filha. Malbone. Bone é bem. Eu quero dizer mal, malbone. Chula malsana filino, malbone escribas. A filha doente escreve mal? Chula malsana filino, malbone escribas. É uma pergunta que requer uma resposta. Yes, ao, de, sim ou não. Eles são bons amigos? Tu, ili, estas, bonai, amicoi? Esta é fácil, não é? Tu, ili, estas, bonai, amicoi? Muito bem, olha aí. Bonai, amicoi, né? Aqui não tem nada de acusativo, porque nós temos o verbo estas, né? Quando há o verbo estas, não existe acusativo. Muito bem. Teu irmão vende livros e jornais? Vamos traduzir? Todos juntos. Tu via frato vedas libroin kai jornaloin. Tu via frato vendas libroin kai jornaloin. Tudo bem aí com esta frase? Está tranquilo agora essa tradução? Acho que não há mais dúvida, né? Já compreendemos o via, o vendas, está no presente, libroi, plural e acusativo, jornalo está no plural e acusativo, né? Porque libroi cai jornalo, esse termo, né? Forma um objeto direto.
Muito bem. Opa, e esta foi a última pergunta da segunda parte. Agora vamos para a nossa terceira parte. Vamos então. Opa, vamos à nossa Oca Leziono. Oca Leziono. Oitava aula, oitava lição, não é? Oc é 8. Oca, oitavo ou oitava. O tema de hoje é festo. Festo. Lembrando do E fechado e do O também fechado. Festo, paroxítona. Festo, festo, portanto, é festa. Opa, vamos lá, vamos ler. Vamos lá, vocês conseguem ler? É bom lermos, todos juntos. Rodiam, o H aspirado, rodiam estas festo em la Esperanto Klubo. Char, leno kaj lila estos oficiale presentitaj a la loca esperantista medio. Nossa, frase longa. Mas vamos por parte. Rodiam hoje. Então, hoje há festa. Hoje há uma festa. Rodiam estas festas, não é? Hoje há uma festa. Onde? Em lá Esperanto Klubo, no clube de Esperanto. Muito bem. Rodiam estas festas em lá Esperanto Klubo. Agora, por quê, não é? Char, porque Leno e Lila serão oficialmente apresentados ao meio esperantista local, não é? Medio é meio, né? Louco é lugar, louca, local. Então, esperantista local, louca, esperantista medio, meio, né? Esperantista local, né? Vai ser apresentado aos esperantistas, né? Que moram naquela cidade, né? Então, hoje há uma festa no clube, porque Leno e Lila serão oficialmente apresentados ao meio esperantista local. Rodiam estas festo em la Esperanto Klubo. Char, Leno kaj Lila estos oficiale presentitaj a la loca esperantista medio. Muito bem, olha aí. Já entendemos o motivo da festa. La Presidanto annonces. Olha aí, o presidente do clube. La Presidanto annonces. O presidente anunciou. Leno faros malongam prelegom pri la Europa Esperanto movado. Kaj Lila montros kelkaj diapositivoj. Opa, vamos lá. O presidente anunciou, está no passado, né? Presidente é o presidente. Leno fará uma pequena palestra. Olha aí, prelego é palestra. Longa, longa. Malonga, curta. É o Antônio, né? Então, Leno fará uma palestra curta. A respeito do movimento esperantista europeu. Europo, olha que interessante. Europo, Europa, né? Muito bem. O continente europeu, Europo. Quando eu coloco Europa, eu transformo no adjetivo europeu. Então, movimento esperantista europeu. O E, conforme vocês já perceberam, quer dizer esperantista, né? E esperantista, um movimento esperantista europeu. Né? E Lila,
mostrará, montros. Lila mostrará. O que a Lila mostrará? Alguns slides. Pois é, diapositivo é slide. Ela vai mostrar uns slides, né? Muito bem, mas eu acho que é quem daquele tempo em que existia retroprojetor. Não sei se vocês conhecem o retroprojetor, né? Eu acho que é daquele tempo ainda. Né? Então, vamos lá. La presidanto annonces. Leno faros mal longan prelego pri la Europa Esperanto movado. Kaj lila montros quelcaim diapositivojn. Observe o acusativo, não é? Quelcaim diapositivo em plural e acusativo. La programo estis simpla, sed tre interessa, kaj plaĉis al ĉiuj. O programa foi simples, mas muito interessante e agradou a todos. Olha aí. La programa estis simpla. O programa foi simples, sed, mas, porém, tre interessa, muito, interessa, interessante, mas muito interessante. Kaj plaĉis al ĉiuj, e agradou a todos. La programo estis simpla, sed tre interessa, kaj plaĉis al ĉiuj. Portanto, plat, né, é agradável, ser agradável, não é? Muito bem. Opa, já vimos o texto, já vimos a história, agora vamos às perguntas. Demando, né, é o tema, né, do que nós estamos fazendo agora, da nossa tarefa de agora. Nun faru al viaj kolegoj demandojn pri ĉi tiuj frazoj, né? Se estivesse numa sala de aula, né? Agora façam a seus colegas perguntas a respeito destas frases que vão ser mostradas a seguir. Então, no caso aqui, uma sala de aula, né, um aluno faria pergunta ao outro aluno, ao colega. Um faria pergunta ao outro. Eles criariam as perguntas, né? Então, por exemplo, o professor mostra a primeira frase. Hodiaŭ estas festo en la Esperanto-klubo. Aí pede para um aluno fazer uma pergunta usando esta palavra interrogativa, kie, onde. Kie, onde. Então, usando as próprias palavras da frase, nós formulamos a pergunta. Então, como ficaria a pergunta? A resposta será o quê? Em la Esperanto-klubo. Né? Então, essa parte está sublinhada, nós já não colocamos na pergunta, porque será a resposta. Então, como será a pergunta? Kie hodiaŭ estas festo en la Esperanto-klubo? Né? A frase é hodiaŭ estas festo en la Esperanto-klubo. Então, a pergunta, kie hodiaŭ estas festo? Resposta, en la Esperanto-klubo. Esse é um exercício muito importante de compreensão, né, do texto. Uma segunda frase, hodiaŭ Leno kaj Lila estos oficiale presentitaj al la loka esperantista medio. A palavra interrogativa a ser usada, kiam. Kiam quer dizer quando. Eu sei que é quando por causa da terminação AM. A terminação AM indica tempo. Muito bem.
Hodiau leno kai lila, estos oficiale presentitai alla loca esperantista medio. Será que precisamos traduzir? Eu acho que não, não é? Muito bem. Então, vamos lá. A pergunta usando kiam. Kiam leno kai lila estos oficiale presentitai alla loca esperantista medio. Hodiau. Hodiau. Vamos voltar à frase. Hodiau está sublinhado. Então, kiam está perguntando pelo tempo. O tempo é hoje. Olha aí. Hodiau hoje, não é? Hoje. Muito bem. Então, eu tiro da pergunta a palavra hodiau. Então, kiam leno kai lila estos oficiale presentitai alla loca esperantista medio. Kiam hodiau. Uma frase número 3. La programo estis simpla, sed tre interessa. Opa, agora a palavra interrogativa é kia. Kia quer dizer como. Está perguntando pela qualidade, pela característica, pelo adjetivo. Então, vocês observem que nós marcamos simpla, terminação A em vermelho, interessa também marcamos com A, com a sua terminação em vermelho. Né? É para indicar que essa é a resposta. Kia termina por A. Então, a resposta será também terminada por A. Então, vejamos. Kia estis la programo? De estes simpla. Sed tre interessa. Como foi o programa? Ele foi simples, mas muito interessante. Kia estis la programo? De estes simpla. Sed tre interessa. 4. Leno faris mallongan prelegon pri la Europa Esperanto movado. Leno faris mallonga prelegon pri la Europa Esperanto movado, né? Leno fez uma palestra curta a respeito do movimento esperantista europeu. Agora a palavra interrogativa é kion. Observe que termina por ON. Então eu vou buscar na frase uma palavra que termina por ON. Prelegon. Então vamos fazer uma pergunta usando kion. Kion. Kion leno faris? Kion leno faris? Mallongan prelegon pri la Europa Esperanto movado? Eu poderia apenas responder assim, ó. Kion leno faris? Prelegon. Tudo bem, estava respondido, né? Kion prelegon. Mas podemos nos estender mais, explicar mais que palestra é essa, do que se trata, né? Então, mallongan prelegon pri la Europa Esperanto movado. 5. Lila montris kelkajn diapositivojn. Roberto, que novidade é essa, Roberto? Kion dá? Kion dá está perguntando por quanto, quantas, né? A quantidade, kion dá. No Esperanto é assim, quando a resposta é um substantivo, a gente usa kion dá, né? Então, vamos ver aqui. Lila montris kelkajn diapositivojn. Ele está querendo saber a quantidade. Então, kiom da diapositivojn lila montris? Kelkajn diapositivojn. Kiom da? Kelkajn diapositivojn. Kiom da diapositivojn lila montris?
Ci montris quelca em diapositivo e ela mostrou alguns slides. Muito bem. Ops, multa dankon. Olha aí, muito obrigado. E vocês estão vendo aí também, né, o nosso e-mail. Está aparecendo aqui o e-mail também, não é? esperantoceonline@gmail.com. Meus amigos, amigas, irmãos, irmãs, vocês têm alguma pergunta a fazer agora? Vamos aproveitar esse momento final. Algo a dizer? Algo a acrescentar? Algo que chamou a atenção? Algo que vocês aprenderam e gostariam de colocar aqui para nós? Alguma coisa a mais? Senão, já vamos encerrar, né, o nosso belíssimo encontro de hoje, a nossa aula de hoje. Muito bem. Então, por enquanto, nada. Todos entenderam. Então, muito grato pela presença. Multan dankon. Bona vespero. Gis la proxima leciono. Danko, Carlos. Bona notte. Dio benvin. Deus os abençoe. Então, multa dankon. Bona notte.